Atos capítulo 2, verso 1 ao 4. Eu vou pedir o próprio pastor Alcinei para fazer essa leitura. Sua Bíblia é aquela de verdade? Chega para cá, Alcinei. Ele vai ler. Eu queria que você acompanhasse. Ele lê o verso e você repete esse verso. São os 4 primeiros versículos, capítulo 2. Acharam? Tá. Então vamos lá. Atos capítulo 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Não, vocês repetem o mesmo versículo que ele leu. Vamos lá. Vou ler de novo. Atos 2, 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém. Gente, durante muitos anos, foi ministrado uma doutrina chamada cessacionista, cessar, inclusive por grandes teólogos, reformados, históricos, católicos. O que é isso? Cessaram-se os milagres, cessaram-se o falar em línguas, batismo no Espírito Santo, os poderes espirituais. É interessante que cessaram os dons espirituais, mas não cessou os dons ministeriais. Isso é muito esquisito. E esses homens escreveram um livro, grandes autores que eu leio, recomendo também ler, dizendo que quando fechou-se o cânon, o que é o cânon? O Novo Testamento e o Antigo Testamento são os livros aqui da Bíblia. Quando escreveu o último livro do Apocalipse, fechou o cânon. Fechou os dons espirituais, fechou os milagres. Ficaram só até João, até o livro de Apocalipse. De lá para cá, não tem mais. Isso acabou. Eu não sei, eu creio na salvação desses homens. Leio eles, acho maravilhoso. Mas eu não sei como é que vai ser o julgamento deles lá no céu, quando eles tiverem que explicar isso lá para Jesus. Vem cá, mas se eles disserem que aquilo lá cessou, por quê? Porque se for nos julgar, se não for para o julgamento, porque nós dissemos que não cessou, pelo menos nós podemos dizer assim: Jesus, eu acreditava que o Senhor continuava operando. Se o Senhor não operava, mas eu acreditava que o Senhor operava. Tá bom o argumento, não estava? Agora, você explicar da onde você tirou que os dons cessaram, que o poder de Deus cessou, que milagres cessaram,
Para explicar isso vai ser difícil. É o mesmo sobre predestinação e livre-arbítrio. Eu chegar lá no céu e Jesus falar assim: meu filho, o certo era a predestinação e você ficou ensinando livre-arbítrio. Você vai ter um argumento. Ah, Jesus, eu acreditava que o seu amor era para todo mundo. Se eu errei, o senhor... É porque eu entendia que o senhor amava todo mundo. Você não está falando mal dele. Você está exagerando a qualidade dele. Agora, você chegar lá e Jesus falar: meu amigo, era livre-arbítrio. E você ficou lá falando, e nem evangelizava, sua igreja não crescia, porque você dizia que só tinha um grupo lá, que eu morri só por um grupo. Me explica isso. E agora? Vai ficar mais ou menos tipo aquele homem da parábola. Senhor, eu sabia que o senhor era um homem duro, mau, aí eu escondi o talento. Vai ser mais ou menos isso. Quantos aqui, falando com adolescentes, então a experiência de vida cristã ainda é bem menor do que quem tem 56 anos. Mas quantos aqui já experimentaram um milagre de Deus? Levante assim a sua mão. Olha isso aí. Olha isso. Quantos aqui Deus já falou com você? E você sabe que foi Deus que falou com você? Através de uma profecia, através de uma revelação, na sua... Quantos aqui são batizados no Espírito Santo? Muitos. E tem muitos para serem hoje, se Deus permitir. Então, veja bem, eu pergunto para você, se eu chegar para você e falar assim: meu filho, Deus não fala mais hoje com você, só aqui na pregação, Deus não fala, você orar a Deus, Senhor, eu vou fazer esse concurso ou não, Deus não fala mais com você. Se eu chegar para você e falar assim: Deus não cura, Deus não faz milagre, Deus não abre porta, esse negócio de falar em língua estranha, esse poder de Deus que já assistiu, isso é conversa. O que você ia fazer comigo? Você nem responde. Não precisa nem de falar. O que você ia fazer? Talvez por respeito você fale: não vou falar nada não, eu vou sair dessa igreja aqui, porque o negócio está ruim a partir do pastor. Então não tem como eu aqui pregar para essa plateia dizendo que os milagres, batismo no Espírito Santo, poder, curas, cessaram com o fechamento do livro de Apocalipse. É impossível. Agora eu preciso esclarecer uma outra coisa. Eu quero falar aqui exatamente sobre o batismo no Espírito Santo, falar em língua estranha. Nós, no meio pentecostal, é a obra de Deus. O pentecostalismo está projetado de 2025 chegar a 1 bilhão de crentes pentecostais no mundo. Você entende o que é isso? 1 bilhão. Nós somos 7 bilhões no mundo. 1 bilhão pentecostais. E o pentecostalismo está alastrando, crescendo, cada vez mais. Você é membro do maior movimento pentecostal do mundo, que é a Assembleia de Deus. E de um pentecostalismo chamado de clássico. Pentecostalismo clássico. Que também tem as baboseiras por aí. Em todo lugar tem. Em todo lugar tem. Em todas as áreas tem. Nós tivemos grandes teólogos pentecostais, mas que foram cessados de entrar nas academias. E também o número era menor. Mas nós tivemos aí, lá no início do século XIX, Meyer Pirleman, Stanley Orton, foram assim, grandes bases da teologia pentecostal. Mas, na atualidade, por último, nós tivemos Gordon Fee, morreu há pouco tempo, foi considerado o maior teólogo pentecostal até então, professor na Universidade de Gordon Conwell, uma universidade de 200 anos em Boston, que eu conheço, uma coisa espetacular, histórica, uma das maiores universidades
de teologia dos Estados Unidos. Stanley Orton foi o primeiro teólogo pentecostal a conquistar um doutorado em Harvard, em teologia, na década de 50, do século passado. Mas há uma explosão agora de teólogos pentecostais que estão atingindo as editoras e as academias reformadas. Então, eu vou te dizer um nome aqui, pena que parece que no Brasil só tem um livro dele em português. Amos Yong. É um asiático, americano. Ele é um dos diretores do Fuller Teológico, um dos maiores seminários teológicos reformados, históricos dos Estados Unidos. Ele é pentecostal. Seus livros estão explodindo no mundo. Jovem pastor. No Brasil nós já temos teólogos pentecostais explodindo. Tivemos no passado o pastor Antônio Gilberto, foi uma referência teológica. E nós temos hoje Greg Kinnear. Greg Kinnear, um doutor em teologia. Ele está acabando agora, ou acabou de escrever um livro de Atos, são 4.000 páginas, só o comentário sobre o livro de Atos. Tem noção o que é isso? 4.000 páginas. Pentecostal. Seus livros estão sendo editados pela editora Vida Nova, que é uma editora reformada, de igrejas históricas. Ele lançou agora a Hermenêutica do Espírito, tem outros livros dele. Então, o pentecostalismo, Deus está levantando professores, ensinadores pentecostais. O falar em língua estranha, o batismo no Espírito Santo, por essa falta de, nós não tínhamos no passado tantos ensinadores, nós entendíamos que o batismo no Espírito Santo era só um renovo, um poder, um revestimento para o crente ser mais fervoroso, mas nós não tínhamos definido o porquê de querermos ser batizados no Espírito Santo e o para que ser batizado. Então agora eu começo a falar com os dois grupos que estão aqui, quem já é batizado e quem não é. Nós não tínhamos definição, Felipe. Se alguém perguntasse, mas para que ser batizado no Espírito Santo? A gente fala, irmão, é porque é um revestimento de poder e tal, você vai ter acesso. Não tinha muita explicação. Hoje, através dos ensinadores da Bíblia, esses doutores pentecostais, nós podemos explicar isso à luz da Bíblia. Para que falar em língua estranha? E por que eu falo em língua estranha? Então, para que eu devo falar em língua estranha? Então, essa é uma pergunta para quem não é batizado. E agora, para quem já é batizado que está aqui, até obreiros mesmo, por que eu falo em língua estranha? Vou te dar os dois motivos. Tem mais, vou te dar uns 3 motivos aí. Primeiro, batismo no Espírito Santo não é só para você sentir poder e você ser diferenciado dentro da igreja. Ser um crente num degrau a mais do que os outros, não é isso não. Pastor, eu devo buscar o batismo em línguas estranhas para quê? Pastor, eu sou batizado no Espírito Santo, mas para que isso mesmo? É porque chegar na ceia aqui, eu pegar o pão, pôr na minha mão, falar em língua estranha, eu pegar o cálice aqui, falar em língua estranha, sentir renovado, é só isso? Não, é isso também, mas não é só isso. O Senhor Jesus nos batizou com o Espírito Santo, que é o falar em línguas, para fazer uma missão na sua obra. Sereis minhas, olha, vai para lá, versículo 8 do capítulo 1, olha o que diz, leia aí para mim, Alcinei, por favor, capítulo 1, versículo 8, fica até com o microfone aí na mão, pode ler? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas,
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Na minha tradução, que é a NAA, diz: mas recebereis poder, e ser-me-eis minhas testemunhas. Testemunhas. E serão minhas testemunhas. Marquinhos, será que na linguagem de hoje tem outra palavra no lugar de testemunha? Se tiver, você me fala aí. Se tiver alguma palavra aí, você me fala. Então, olha aqui. Jesus, quando mandou os discípulos se reunirem para receber o batismo no Espírito Santo, qual era o objetivo? Ser o quê? Olha aqui, vou perguntar de novo. Quando Jesus disse que era para eles ficarem reservados, porque ia descer o Espírito Santo sobre eles, para eles serem o quê? Testemunha, quer dizer, terem poder para falar de Jesus, porque falar de Jesus sem poder, a gente consegue, mas é mais difícil. É a mesma coisa, aqui é cheio de militares. Aí esses dias, alguém aqui pregando, falou um termo aqui, o pastor Amós, do soldado quando arruma a arma. Ele usou um termo aqui. Qual é o termo? FAL, é arrumar as armas. Imagina eu dando uma aula de FAL aqui para os militares, que eu nunca, nem o exército eu servi. Na época eu fui dispensado. Como é que vai ser isso? Fica mais difícil. Posso até dar uma lida, tal, estudar e ministrar, mas sem prática nenhuma. Em todas as traduções aqui, o Felipe está dizendo que é minha testemunha. Aquele que fala de alguém. Aquele que dá testemunha, aquele que assina por alguém. Quando Jesus diz que nós vamos ser batizados com o Espírito Santo, é mais do que sentir poder, é mais do que eu pegar o pão e o vinho aqui, falar em língua estranha, sentir alegre e bora para cá. Não. Quando o Senhor está dizendo que quer te batizar com o Espírito Santo, e você que já é batizado, é para que eu e você sejamos testemunhas. Essa é a primeira coisa. É para exercer uma missão. Olha que coisa tremenda. Então, pastor Sócio, eu preciso receber batismo no Espírito Santo. E olha, pastor Sócio, eu já recebi, ando assim, desligado desse negócio, não ligo, tal. Então você vai rever conceitos. Receber o batismo no Espírito Santo é um revestimento para você fazer uma missão. Então, quando o Senhor Jesus te batiza, Ele tem uma missão com você. E qual é essa primeira missão? Você ser o quê? Testemunha. E vocês serão revestidos. O que é revestidos? O que é revestidos? Você pode me ajudar aqui, por favor? O que é revestido? Por favor, obrigado. Olha só. Eu estou o quê? Eu estou nu? Eu estou nu? Não. Os discípulos não estavam nu. Jesus já tinha vestido eles. Tinha 3 anos de curso bíblico, seminário com Jesus, noite e dia. Tinham sido usados para expulsar demônio, curar enfermos, fazer milagres. Então, é outra coisa que na Assembleia de Deus nós não entendíamos. A gente achava que ser batizado com o Espírito Santo, a partir daí que os dons espirituais iam entrar em nós. Não, os dons espirituais podem ser usados, mesmo se você não falar em línguas. Porque foi o caso dos discípulos quando foram usados. Mas ali também eles estavam debaixo de uma ordem de Jesus. Então os discípulos não estavam nus, eles já tinham um preparo. Mas Jesus disse: vocês serão revestidos. Vocês já estão vestidos, mas descerá sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão revestidos. Então, eu cantar vestido é de uma forma, eu pregar vestido é uma forma. Agora, eu cantar revestido, eu pregar revestido,
Eu fazer a obra de Deus vestido é uma coisa. Eu trabalhar na obra de Deus vestido é uma coisa. Agora, revestido é outra coisa. E onde é que está a prática disso? Qual é a igreja que mais, sem orgulho, sem vaidade, qual é a igreja que mais cresce no mundo? Assembleia de Deus, uma igreja revestida. Isso não quer dizer que a Assembleia de Deus não tem seus vários erros e falhas. Não. Onde tem gente, tem falha e tem erro. Então, Jesus não disse que nós estávamos nus. Jesus, quando diz que vai ser revestido, é porque já tem uma vestimenta. Mas aí vai ser revestido. Então aqui, ó, eu estou sendo revestido. Obrigado, hein? Eu já estava vestido, mas agora eu fui revestido. Eu vou perguntar a você só para memorizar. Porque no passado nós não fomos ensinados isso. Você é chamado para falar em língua estranha para quê? Para ser o quê? Olha que importância. Então, quando Jesus te batiza com o Espírito Santo, é porque Ele está dizendo a você: eu tenho uma missão com você. Irmão, isso é tremendo. Olha, eu chego a dar arrepio aqui, ó. Quando você busca o Espírito Santo, é porque você está buscando em Jesus uma missão. Senhor, eu não quero ser um crente aqui só aqui, vim para o culto, não. Eu quero uma missão da tua parte. Eu quero ser testemunha tua. Aí Ele vai te revestir. O poder do Espírito Santo, ele é uma promessa já desde o Antigo Testamento. Capítulo 11 de Números. Moisés estava tendo dificuldade de liderar o povo. Ele tinha lá as suas lideranças, os seus governos. Cada tribo tinha o seu governador. Nada, ele tinha 12 do lado dele. Fora os 12, tinha os auxiliares dos 12. Mas Moisés estava encontrando muita dificuldade para atravessar o povo no deserto. E aí Deus diz: reúne um grupo aí que eu vou derramar do Espírito que está em você sobre eles. E aí cerca de 70 profetizava no arraial com a oração de Moisés. A ponto de Josué ficar com ciúme, foi lá e disse: Senhor, aqueles lá estavam profetizando, mas foram embora para cá. Mas tem uns ali que não pararam ainda. Aí Moisés solta uma profecia. Ele disse: está com ciúme por quê? Eu não queria só esses aí falassem, não. Eu queria que todo o povo, que se todo o povo profetizasse, seria um outro povo. Esse profetizar ali está referindo-se a uma manifestação, não daqueles profetas, como Jeremias, Isaías, veio sobre eles a palavra do Senhor. Não tem uma explicação definitiva, mas eles profetizavam ali. Era um poder extra que eles sentiram ali. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitas igrejas têm medo do poder pentecostal por se misturar com as coisas do diabo. Ora, imagina se nós deixarmos de avançar por medo de inimigo. Aí nós estamos perdidos, irmão. Se nós deixarmos de avançar para o inimigo não nos atacar, não, eu não vou mexer com o inimigo, também eu não vou conquistar esse terreno, para ele não mexer comigo. Aí nós estamos perdidos. Tem que ter medo do inimigo, você tem que atravessar. Agora, o inimigo vai imitar, o inimigo vai ter inveja, o inimigo vai tentar nos enganar, vai. Mas a igreja sempre caminhando. Era um corinho antigo que se cantava, a igreja sempre caminhando. Vai caminhando. Os falsos profetas nós vamos ter a vida inteira. O fato de nós não atacarmos, de não ensinarmos a verdade, não quer dizer, de nós ensinarmos a verdade, não quer dizer que não vai ter os falsos profetas. Mesmo a gente ensinando a verdade, sempre vai ter falso profeta. Então ali houve uma manifestação de poder. Era uma profecia sobre esse derramamento profético. Por quê? Porque no Novo Testamento há uma promessa que todos nós seremos profetas.
Profetas. Existe, não se confunda o profeta do canon bíblico, como Isaías, Amós, Zacarias, Abacuque, com o ser profeta que está no Novo Testamento, da comunidade, da congregação. Isso é outra coisa, que as pessoas, outras igrejas aí não entendem. Então, o que eu estou querendo dizer para você é que o batismo do Espírito Santo é atual, os milagres são atuais, e isso já começou a ser profetizado lá no Antigo Testamento com essa manifestação. Agora, como o diabo é imitador, o diabo pode inventar curas, o diabo inventa milagres. Agora, porque o diabo imita, nós não vamos fazer? Se a verdade está conosco, se o poder de Deus está conosco. O James e Jambres lá imitaram o Moisés até um certo momento. Daqui a pouco, desceu uma praga sobre eles, eles começaram a se coçar e falar para Faraó: olha, não dá mais para mexer com esses homens não, os nossos milagres foram só até aqui. E a Bíblia diz que os dois feiticeiros saíram correndo da frente de Moisés e Arão. As mentiras do diabo, ela tem limite. Ela vai até um lugar. Porque a verdade do céu, da palavra de Deus, sobrepõe e vai engolindo. Dá para se dizer que esses homens que profetizaram no arraial poderiam ter falado em línguas? Pode ser, sabe por quê? Porque as línguas, falar em línguas, não a do Espírito Santo, mas da imitação do diabo, as religiões antigas falavam. E falam hoje também. Você já viu algumas músicas brasileiras que de repente o cantor está aqui cantando aqui, de repente começa a falar uns idiomas estranhos? Você já viu isso? Entra com badalaê, não sei o quê, e vai indo ali. O que é aquilo? O que é aquilo? Tem música de cantores como Elis Regina e outros, que eles vão cantando aqui, de repente eles entram no idioma lá que... O que é aquilo? As civilizações, então já existia falar em língua nas religiões do passado? Existia. Então, se existia falar em língua nas religiões do passado, esse profetizar aqui já poderia ser falar em línguas pelo poder do Espírito Santo. Já era o anúncio da chegada. Tem outra situação na Bíblia. A Bíblia Saul manda um grupo de exército. Saul não. Saul manda um grupo de exército para pegar Davi. Davi estava lá orando com Samuel. Chegou um grupo de exército, começou a profetizar. Só que não define que profecia é essa. Era um poder extraordinário, Henrique, que estavam recebendo. As religiões não tinham seus glossonaria? Aqui também podia ser. Era um poder profético. Por último, Saul não aceitou, o próprio Saul foi lá. Daqui a pouco a Bíblia diz que aí ele veio e começou a profetizar também. Foram registradas as suas profecias? Não, porque era um poder extraordinário. A Bíblia diz que Maria foi visitar Isabel. Quando eu leio isso, eu faço uma viagem, diz assim, lá nas montanhas de Efraim. Aí a minha cabeça vai lá para aquele interiorzinho, lá nas montanhas, no meio das matas, os vilarejinhos ali, das montanhas de Efraim. E aí Maria chega ali para visitar Isabel. Isabel estava grávida. A Bíblia diz que a criança saltou quando viu a Maria, que também estava grávida, e profetizou, e disse: a criança sentiu poder quando te cumprimentou. Era o poder do Espírito Santo já, sacudindo João Batista. O Espírito Santo visita as pessoas no ventre.
E o diabo também pode visitar pessoas no ventre, viu? Aí eu não vou abrir o assunto aqui agora, porque nós temos um outro aqui para tratar. E aí João Batista veio e disse: olha, esse aí vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Aí, as outras igrejas aí dizem: não, esse fogo aí é seguindo o versículo seguinte, que fala de juiz. Não, fala de juiz é uma coisa e de renovação é outra. A palavra ali, Espírito Santo e com fogo, se referindo ao poder do Espírito Santo. Então a primeira coisa que eu quero te dizer, olha aí a importância de nós, pastores, cultivarmos as línguas estranhas na nossa vida cristã, o dom de falar em línguas. Irmãs, esposas de pastores, obreiros que aqui estão, veja a importância de você que já é batizado no Espírito Santo, não deixar essa chama apagar. Porque quando você é batizado, aquela língua estranha, quando você fala em língua estranha, você foi revestido para uma missão. E aí vem a pergunta: você está fazendo essa missão? Você está sendo essa testemunha? E você que não é batizado? O Senhor Jesus te escolheu para você ser testemunha dele e fazer uma missão para ele. Você não quer? Convidar o Billy Graham para ser presidente da República. Ele disse: o Senhor me chamou para ser ministro do Evangelho. Eu não vou me rebaixar para ser presidente dos Estados Unidos. Você está entendendo isso? Que coisa tremenda, que riqueza gloriosa. Billy Graham disse: ser presidente da República é rebaixar diante do que Deus me chamou, para a missão que Ele me chamou, para ser testemunha dEle. Sou ministro do Evangelho, como é que eu vou largar de ser ministro do Evangelho para ser presidente da República? Hoje tem ministro do Evangelho largando para tudo, qualquer coisa que aparece. Billy Graham disse: era para ele ser o imperador do mundo. Quem é presidente dos Estados Unidos é o imperador do mundo, irmão. Ele disse: não, eu tenho uma missão maior, eu sou testemunha. Eu tenho uma missão. Eu e você que somos batizados com o Espírito Santo, nós temos uma marca para ser testemunha. Então nós não podemos deixar esse fogo apagar, essa chama apagar. Se você não fala em língua estranha há muito tempo, você tem que renovar isso, porque o Senhor te chamou para ser testemunha. Paulo diz aos seus discípulos: exercita o dom que há em ti, porque se você não exercitar, vai apagar. Se você não colocar azeite, vai apagar. Uma outra função de falar em língua estranha está no texto, que eu não vejo nenhum livro de teologia comentar sobre isso, principalmente agora está explodindo no Brasil também, livros de teologia sobre batismo no Espírito Santo de altíssimo nível. Tem um aí lançado de 400 e poucas páginas. Mas eu ainda não vi essa abordagem. Por quê? Porque o Espírito Santo falou isso comigo. Não é que o Espírito Santo me deu uma nova interpretação do texto, não, viu? O Espírito Santo falou comigo porque eu não estava enxergando o que estava no texto. Não me deu uma outra interpretação, não. Isso não existe. 2000 anos, aí eu tenho uma nova interpretação, igual a gente vê por aí. Olha o que diz assim, ó, lá no final do texto. É onde diz aqui que ouvia cada um louvar a Deus no seu próprio idioma. Ah, sim. Olha aqui. Volte aí os seus olhos para o texto, versículo 11. Leia aí para mim, por favor, Sinei. Versículo 11. Olha o que diz. E cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Preste atenção. Você é batizado no Espírito Santo para ser testemunha e fazer uma missão. Mas pastor, qual é a missão? Aí é Deus que vai escolher. É Ele que vai pôr no seu coração qual é a missão. Oh, olha, irmão, isso é muita intimidade com Deus. Olha que coisa maravilhosa. Deus
está te marcando, te selando, te ungindo para uma missão. Foi como aquela unção que desceu sobre Davi. Quando ele foi ungido, ele estava sendo ungido para uma missão. Primeiro, matar Golias. Depois, passar uns 15, 10 anos no deserto, correndo, fugindo de invejoso. E depois, assumindo o reino, uma parte, sendo preparado. Fica aqui com um campinho menor. E agora você vai assumir um campo maior. Agora você vai assumir todo Israel, depois de 7 anos. Então, a primeira é ser testemunha. A segunda aqui, nesse texto, o que você acha que é? Nesse texto, que só falou coisa esquisita aí, cretenses, árabes, blá, 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 blá. E aí? Aqui tem a segunda coisa, o motivo que Deus nos batiza com o Espírito Santo. Você descobriu aí? Pastor Lemuel falou aqui. Falar das grandezas de Deus. O que é esse tanto de gente aqui esquisito? Na verdade, eram judeus que moravam nessas regiões, que vinham para as festas, estavam em Jerusalém e viram os discípulos serem batizados em línguas estranhas, cerca de 120, e eles falavam ali em línguas, e esses judeus que agora moravam em outras regiões, falavam, mas estão falando a língua que a gente fala. E eles estão falando o quê? Estão falando palavrão? Eles estão falando política? Eles estão falando besteira? O que eles estão falando? Eles estão falando da grandeza. Então, aqui entra duas coisas. Primeiro, eles estão testemunhando. Estão falando da grandeza de Deus. Mas segundo, eles estão glorificando. O Senhor Jesus nos batiza com o Espírito Santo para nós termos uma forma diferenciada de adorar a Deus. Sabe por quê? Porque a nossa adoração ela é limitada. A gente começa a orar a Deus, começa a orar, daqui a pouco acaba as palavras de adoração. Porque é limitado. A começar pelo nosso português, é limitado. A gente é limitado nas nossas palavras. Sinônimos. Senhor, Tu és grande. Senhor, Tu és maravilhoso. Senhor, Tu és lindo. Senhor, aí daqui a pouco. E agora, Senhor? Senhor, me dá um carrinho zero, porque aí não tem mais adoração. Senhor, me dá uma casinha nova. Dá um tênis melhor. Acabou as palavras. Quando nós somos batizados no Espírito Santo, nós somos revestidos de um poder maior para adorar o Senhor, de tal forma que essa adoração é testemunhada para as pessoas que estão à nossa volta. Você vai ter uma capacitação, mas por isso que a Bíblia diz que nós não sabemos orar. E o Espírito Santo intercede por nós em línguas estranhas. O falar em línguas estranhas é essa adoração pelo poder do Espírito Santo. Russell Shedd comenta sobre isso na sua Bíblia, Bíblia de Shedd. E ele é um pastor tradicional. Então, olha aqui, testemunho, missão e adoração. Então, se você quer aprender a adorar melhor, então por isso que a gente pega cantores famosos, cantam que é uma maravilha, sem batismo no Espírito Santo. É uma coisa. Quando você pega um cantor que é batizado no Espírito Santo, irmão, é um negócio diferente. Olha o louvor que nós ouvimos aqui ontem. Olha o louvor aí, vocês cantando, que negócio tremendo. Vocês estavam cantando agora aqui de manhã, a gente estava com os olhos cheios de água. Deu vontade até de orar, e aí oramos. Um louvor com unção. Por quê? Porque o batismo no Espírito Santo leva a uma adoração tremenda. Coloca uma forma de adorar que nós, como seres humanos, não temos essa capacidade. Terceiro, aquele que fala em língua estranha edifica a si. Falar em língua estranha, o terceiro objetivo do Espírito Santo para nós falar em língua estranha, pastor, é nos edificar. Pastor Lucas, a gente está assim, abalado pelas lutas, pelas tentações, pelas perseguições, falta de dinheiro para fazer a obra de Deus, a gente desanimado, a gente perseguindo, a gente jogando pedra, aí você começa a orar, sem força nenhuma, começa a chorar, e aí você começa a falar em língua estranha, irmão, você levanta um leão,
Você está desempregado, você está passando uma luta, e patrão perseguindo, uma coisa difícil. E aí você começa a orar, Senhor, me dá força, me capacita. E aí você começa a falar em língua estranha, é um fortalecimento. Você está sendo edificado. Então, é ser testemunha. Olha, eu vou escrever um livro nesses índices. Em nome de Jesus, o Espírito Santo vai me dar essa graça. Com esses índices. Falar em língua estranha é testemunhar, é glorificar, é receber edificação. Irmãos, quantas vezes eu chego aqui nessa igreja aqui como pastor presidente, eu venho para o culto, só porque eu sou pastor, que se eu não fosse, eu sumia para uma ilha. Mas aí tem que vir, chegou a hora do culto, tem que vir. Quantas vezes eu vou lá para aquela oração das 18 horas, eu falo, meu Deus, onde eu estava com a cabeça de marcar essa oração aqui, sem que Jesus tem poder, eu não aguento. Tem força nenhuma, ânimo nenhum para orar. Tenho nada. Estou bravo com o Senhor. A gente dobra o joelho. Aí eu não tenho oração, sabe o que eu faço? Às vezes fico quieto. Mas na maioria das vezes eu começo a ler alguns salmos. Aí daqui a pouco eu começo a confessar meus pecados desde lá da adolescência. É sério. Jesus, me perdoa na minha adolescência por causa disso, na minha juventude, até chegar nos dias. Daqui a pouco eu começo a adorar o Senhor. Daqui a pouco eu estou falando língua estranha. Irmão, daqui a pouco eu entro por essa porta aqui, para vir pregar aqui, o fogo derrama aqui, Jesus abençoe, eu vou para casa renovado. Cheguei morto, mas sai avivado. Edificação. Agora, imagina uma vida cristã em que você não recebe edificação. Deve ser um negócio ruim pra caramba. Deve ser um negócio difícil. Você vai lá, lê a palavra, e aí aquela palavra fala com você, você começa a glorificar, e a chorar, e a falar em língua estranha. É um sabor a mais ler a Bíblia, quando você tem o batismo no Espírito Santo. É um sabor a mais você fazer a obra de Deus quando você tem o batismo no Espírito Santo. É um sabor a mais você glorificar a Deus quando você tem o batismo no Espírito Santo. Depois eu vou descobrir pela graça de Deus se ainda há outros índices para nós colocarmos aqui. Mas eu vou encerrar aqui com vocês. Você e eu que somos batizados no Espírito Santo, veja o valor que é ser batizado no Espírito Santo. Então hoje você precisa ser avivado aqui. Você que já é batizado, você que é obreiro, obreira, você que já é batizado no Espírito Santo, hoje você precisa ser avivado. Avivado é quem já foi vivo um dia e morreu. É quem já foi quente um dia e anda frio. E aí eu, como pastor presidente, tem mês que eu passo o mês frio. As lutas, os desânimos, falta de fé, as batalhas espiritual, mas aí você tem que buscar o avivamento. Isso não impede um pastor presidente de passar por frieza, mas não impede também de buscar um renovo. E isso acontece com você também. Tem mês assim na igreja que você fala, não, agora eu vou virar o pastor presidente. No outro mês você fala, gente do céu, onde eu estava com a cabeça de ter entrado naquele grupo? Onde estava com a cabeça de ter feito aquele propósito? Onde é que eu estava com a cabeça de... E você nem quer vir no culto. Falar em línguas é você ser testemunha, é você glorificar a Deus. É uma glorificação que a ciência, a teologia, você não compreende, mas é um revestimento a mais para você ser um adorador e para você receber edificação. Imagina você viver uma vida cristã que não testemunha, uma vida cristã que você não glorifica como deveria, e uma vida cristã em que você não recebe edificação. Então eu e você que somos batizados, hoje o Senhor quer nos renovar. E você que não é batizado, o Senhor quer te batizar hoje. Eu quero pedir aqui, primeiro nós vamos fazer uma oração aqui para quem já é batizado.